Amém? E estamos firmes ou não? Amém. É tão bom. Amém? Não é uma alucinação, é uma realidade. Amém? Não há nada mais seguro do que as promessas de Jesus. Amém? Muito bem, meus amados. Chegamos ao Salmo 11. Um salmo interessantíssimo. O Senhor é um forte refúgio. Vamos rapidamente lê-lo. Não lê-lo rapidamente, mas rapidamente lê-lo. Faz diferença, não faz? Está bem? Que eu quero ver se é o salmo todo, está bem? Como tenho feito até aqui, está bem? Bom, vamos. Vamos então ler a palavra do Senhor, meus amados. Um salmo de Davi, como todos nós sabemos, diz-nos assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos só orar mais uma vez. Pai eterno e bendito, nós louvamos o Teu nome. E quem somos nós, Senhor, para por nós mesmos discernirmos e entendermos a Tua palavra e os Teus pensamentos, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa incapacidade. É por isso que vimos a Ti mais uma vez nesta noite. Pedir-te, Senhor, que ilumines os nossos corações, ilumines o nosso entendimento, para que os ensinamentos da Tua palavra, a Tua perfeita e santa palavra, alcance as nossas vidas e os nossos corações. Ajuda-me a mim, Senhor, mais uma vez a expô-la reta e fielmente. E ao Teu povo, dá-lhes ouvidos para ouvir, coração predisposto para obedecer. Enquanto isso, Senhor, que nos livres de toda a distração, de todo o orgulho, incredulidade. Livra-nos disso, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Todos nós dizemos amém. Muito bem, podemos ficar sentados. Todos nós facilmente conseguimos perceber que a nossa sociedade, a nossa civilização, sofre um grande abalo. Nós vemos todos os valores sendo destruídos, os fundamentos da civilização estão sendo minados completamente. Estamos a viver uma incrível e brutal inversão de valores, meus amados. Há uma inversão profunda, extensa, deliberada de valores na nossa sociedade contemporânea.
E é tão forte que os homens não só abandonam a verdade, mas tentam transformar a mentira em verdade. Eles não apenas, de uma maneira determinada, caminham na direção do descalabro, como também tentam transformar esses desvios como se isso fosse uma conduta de honra. Se nós fôssemos usar as palavras do profeta Isaías, e algumas vezes eu tenho trazido esse versículo, Isaías 5:20, se calhar vocês dizem, lá veio o Domingos outra vez, mas é verdade, vivemos dias em que as pessoas ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, à luz chamam trevas, às trevas luz, ao doce amargo, ao amargo doce, está lá em Isaías 5:20. O maior temor hoje das pessoas é talvez a violência. Temos medo de ser assaltados, temos medo de que nos façam mal, temos medo da guerra. As nossas cidades, o nosso país cada vez mais, basta nós olharmos para a televisão, para os jornais, para a internet. Cada vez nós ouvimos mais de mortes, de conflitos. Vemos que os bandidos cada vez estão mais bem equipados. Ouvimos nos noticiários as nações poderosas a falarem de paz, mas gastam a maior parte do seu dinheiro em armas para a guerra, não é? As nações mais poderosas exploram as mais fracas. A injustiça está à nossa volta de uma maneira abundante. Em pleno século XXI, há países como a Etiópia, a Somália, onde milhões de pessoas estão a morrer de fome. E a indiferença é incrível. Num mundo globalizado como nós temos hoje, assistimos à universalização da exploração e não à universalidade da solidariedade. As pessoas não querem saber. Vivemos uma infidelidade generalizada nos relacionamentos, irmãos. Hoje, falar em fidelidade parece uma virtude da pré-história. Por outro lado, a infidelidade está na moda, não é? Sexo antes do casamento, fora do casamento, tornou-se banal, completamente comum. Ao mesmo tempo, o casamento tem-se tornado cada vez mais frágil. Os divórcios cada vez mais fáceis. Agora basta um e está tudo bem. Os véus das noivas são cada vez mais compridos, mas os casamentos cada vez mais curtos. Não é nada de estranho hoje em dia pessoas falarem do segundo, terceiro, quarto, quinto casamento como se isso fosse. Fazem-no com entusiasmo. O casamento tornou-se um contrato de risco, enquanto que a infidelidade parece o apanágio desta nova geração. Estamos a viver uma realidade sombria, uma impressionante corrupção moral. Vivemos num país onde a corrupção é generalizada. Pobres, ricos, gente de topo, gente.
É tão grave, meus amados irmãos, que as três classes que deviam ser a principal referência de ética são as três classes mais desacreditadas: os políticos, a polícia e os pastores. A corrupção está presente no poder legislativo, executivo, judiciário, de tal modo que as comissões parlamentares de inquérito destapam o fosso da corrupção e mostram esse esgoto mal cheiroso a céu aberto. Não sei se vocês já viram alguma vez no canal, né, do Parlamento isso acontecer. É incrível o que eles tratam ali. Por incrível que pareça, esses crimes de colarinho branco não raramente ficam impunes. A nação fica mais vulnerável e cada vez mais a moralidade é relativa. Estas políticas populistas, só para eleições, mantêm líderes corruptos no poder, o povo vivendo acomodado à miséria. Estamos carregados de impostos abusivos e assistimos a tudo isto com uma passividade incrível. Não raramente, antes pelo contrário, os recursos que deviam ser destinados à educação, à saúde, à segurança, acabam por cair na corrupção para engordar as contas dos políticos, dos empresários, os paraísos fiscais. E mesmo quando são apanhados com a boca na botija, eles escapam ilesos. Um arranhão aqui, um arranhão acolá. Nada mais do que isso. A impunidade é o combustível que alimenta este sistema corrupto. E por isso, muita gente é privada de esperança, tanto pela ação dos maus, como pelo silêncio dos bons. Estamos a assistir a uma decadência avassaladora, no meio da religião também. Uma queda incrível na espiritualidade das igrejas. Há uns anos atrás, as igrejas evangélicas até eram guardiãs de valores morais, tinham valores absolutos. Hoje também apanharam aquele fermento da corrupção. Algumas igrejas chamadas evangélicas tornaram-se um covil de salteadores, estão sendo mais conhecidas por problemas com a justiça do que por anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo. Igrejas que mais parecem empresas, igrejas que mudaram a mensagem da cruz pelo lucro, fizeram dos templos um mercado, do púlpito um balcão de negócios e dos crentes uns consumidores. O pragmatismo e não a verdade é o que governa. Esses pregadores avarentes, em nome da piedade, não pregam mais o Evangelho de Jesus Cristo, mas outro Evangelho. O Evangelho da prosperidade, não pregam mais a salvação eterna, mas o lucro fácil. Não pregam mais que o povo não pregam mais o que o povo precisa de ouvir, e sim o que o povo quer ouvir. Resumindo, meus queridos, esses pregadores não estão de maneira nenhuma comprometidos com Deus, mas estão comprometidos com a avareza da idolatria. O Salmo 11 é um mapa que nos mostra esta sombria realidade.
Ele diz: quando os fundamentos estão destruídos, o que é que pode fazer o homem? Davi estava a ser perseguido por Saul, este rei insano que queria matá-lo e procurava pelas cidades, campos, desertos, as cavernas. Ele era o rei, a lei e a força, e por isso não tinha a quem prestar contas. Ele era, em suma, ele era absoluto, e assim oprimiu, perseguiu e matou, pois estava acima da lei. Quando reina a opressão, o povo geme. Quando faltam critérios de justiça, o povo é esmagado. Quando os valores estão invertidos, a população desespera. Numa nação bem nossa conhecida no Brasil, alguns dos políticos foram acusados de corrupção com provas fartas do seu desenvolvimento em esquemas criminosos de assalto aos cofres públicos. Foram reconduzidos ao poder. Alguns, inclusive, com uma votação incrível, ao passo que outros foram completamente inocentados. Com isto tudo, está-se mostrando às gerações que vêm a seguir que o crime compensa. Tendo em vista a impunidade, ninguém é punido. O que é preciso é aprender a ser-se corrupto. Como é que tem sido este processo de destruição dos fundamentos? Toda a era moderna, meus queridos, foi uma tentativa de destruir os fundamentos antigos e erigir em seu lugar os novos fundamentos. Jesus, porém, alertou-nos para isto, no Sermão do Monte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A história do pensamento moderno consiste na sucessão de fundamentos. Do racionalismo ao iluminismo, do emocionalismo ao existencialismo, do existencialismo ao experiencialismo. Mas todos estes, quando a chuva cai, o vento sopra, os rios batem, esses alicerces entram em colapso. A era moderna durou apenas cerca de 200 anos, da queda da Bastilha, em 1789, a 1989, com a queda do Muro de Berlim. Desde 1989 nós vivemos o tempo da pós-modernidade, a qual está identificada sobre o tripé da pluralização, privatização e secularização. Vivemos num mundo plural, no qual há muitas ideias, conceitos, mas nenhuma verdade absoluta. No qual a ética é pessoal, particular, ou seja, cada um faz aquilo que acha que é certo. Ninguém tem o direito de interferir nas minhas escolhas. Resumindo, cada um tem a sua própria verdade. A secularização diz que a vida se desenrola sem a intervenção de Deus, pois Deus não importa mais para nada. Para que Deus? Fazemos as nossas escolhas sem levar em conta a sua existência, claro, muito menos as suas exigências. A proposta da pós-modernidade, desta forma, é construir sem fundamentos, construir sobre o caos. A nossa sociedade, como todos nós bem sabemos, não suporta uma verdade absoluta. Acabaram-se os limites, e não só os limites, também os princípios. Os marcos antigos foram removidos, e assim voltámos ao período dos juízes de Israel, lembram-se? Em que cada um fazia o que achava bem, aos seus próprios olhos. Temos lá isso em Juízes 17, 21, 17, 5, 21, 25. Meus queridos, até a própria igreja evangélica está confusa. Não dá para entender.
dando mais um testemunho. Desculpem ser do Brasil, nada contra, mas na época de 1990, as igrejas no Brasil cresceram cerca de 50%. Mas sabem uma coisa? Que se constata, o país não mudou. Não deixou de ser menos corrupto, antes pelo contrário. Porquê, meus amados? Porque as pessoas entram para as igrejas, mas as pessoas não são transformadas. No passado, as pessoas argumentavam em torno do que é certo e errado, do que é verdadeiro, do que é falso. Hoje, elas negam o conceito de moralidade e verdade e colocam os sentimentos acima da verdade. O que importa é sentir. O pragmatismo domina completamente. Domina a ação social, a ação do governo, das instituições, das nossas escolas, das igrejas. O que é importante é nós termos vantagem. O importante é o sucesso. O que importa não é a verdade, é o que funciona. E isso está a prevalecer, inclusive, infelizmente, até dentro das igrejas. E cresce tanto que estamos a ver hoje um crescimento do evangelho de consumo, no qual as pessoas pregam o que o povo quer ouvir. Não há mais aquela pregação poderosa. O que as pessoas querem é testemunhos. As pessoas não querem mais uma exposição bíblica das Escrituras. Não. Elas querem aquela revelação profética, as últimas novidades. Quem é o profeta que vem à igreja? Elas não anseiam pela verdade. Elas querem experiências. É uma tendência antiga esta, meus amados. A questão da destruição dos fundamentos não é nova. Ela remonta aos tempos antigos. Vemos aqui no Salmo, vai até ao tempo de Davi. Os fundamentos estavam a ser destruídos, uma vez que Saúl era a lei e agia ao arrepio da lei. Na época do Império Romano, a sociedade era pluralista, ou seja, os romanos eram tolerantes com todas as religiões. E os cristãos só foram perseguidos porque criam numa verdade absoluta. No período do Iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia. Muitas igrejas deixaram de crer no Evangelho sobrenatural. No século XIX, o liberalismo teológico devastou os fundamentos e desprezou a infalibilidade e a inerrância e a suficiência das Escrituras. No século XX, o misticismo tomou conta de muitas igrejas. As pessoas começaram a correr atrás de experiências, milagres, sinais, a quererem prosperidade, cura, andar atrás das últimas novidades, a buscar sentir-se bem. Eles não vão à igreja para buscar a Deus, eles vão à igreja para se sentir bem. Estão atrás de emoções fortes, não da verdade. Estão centradas no homem, não em Cristo. Resumindo, os fundamentos estão cada vez mais a ser destruídos. No século XXI temos assistido a um esforço organizado, concentrado, de escritores, de autoajuda, psicólogos, tomando lugar de pastores. Pastores achando que para dar credibilidade ao seu ministério eles vão tirar psicologia, como se a palavra de Deus não bastasse para tratar do povo. Muitos dizendo com prepotência e arrogância, eu sou pastor, mas eu também sou psicólogo, como se isso fosse um acréscimo que desse credibilidade ao seu ministério. E aí começa a entrar o veneno. E começamos a ouvir relatos bíblicos sobre, até sobre a pessoa de Jesus, que nós ficamos abismados. Meus amados, eu já ouvi coisas acerca da pessoa de Jesus que é de ficar abismado com o que eles dizem de Jesus.
há um esforço concentrado e organizado, umas forças completamente destruidoras, destruindo os valores da Bíblia, os valores cristãos. É impressionante, meus queridos. A pergunta do versículo 3 é uma pergunta, poderíamos dizer até que poderia ser retórica. Destruídos os fundamentos, o que é que pode fazer o justo? Quando os alicerces se rompem, o que é que resta? O que é que o justo pode fazer? Quando falamos aqui de fundamentos, precisamos perceber que eles remetem à ordem criada, à ordem revelada. Quais são esses fundamentos? Por exemplo, a justiça nos tribunais. Já Deuteronômio, capítulo 16. Versículos 18 a 20. Se vocês tiverem uma Bíblia como deve ser, tem um título aí em cima, não tem? O que é que diz? Os deveres dos juízes. Não é? Quem tem uma Bíblia que diz deveres dos juízes? Quem tem uma Bíblia que não diz deveres dos juízes? Troca de Bíblia. Estou a brincar. Mas vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Porque são fundamentos importantes para uma sociedade. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acessão de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Então, um dos fundamentos são fundamentos de quê? Da justiça nos tribunais. Está corrompido ou não está, meus amados irmãos? O que é que o justo pode fazer? O que é que nós podemos fazer? Vamos avançar. A verdade nas relações também é outro fundamento que está quebrado. Em Êxodo 20. Quem é que sabe o que é que está em Êxodo 20? Boa. Já estudámos a lei do amor, não é? Os 10 mandamentos. Foi fixe esse retiro, não foi? Quantos anos? 2. Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu? Acham que é um fundamento importante ou não? Nas relações entre as pessoas. Fundamento importante, irmãos. Não é tão importante nós termos pessoas que nós ouvimos, essas pessoas falarem, essas pessoas dizerem-nos alguma coisa, e nós sabermos que isso é aquilo que a pessoa está a dizer, que isso é verdade. É tão importante. O fundamento das relações. A verdade nas relações. Zacarias, se tens dificuldade em encontrar, encontra Mateus. E depois é só andar um bocadinho para trás, está bem? Tens Malaquias e depois tens Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Eis as coisas que deveis fazer. Eu disse o versículo, não disse? 8:16. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Acham que isto é um fundamento importante ou não?
executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Provérbios, capítulo 9. Outro fundamento importante, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Amém, meus amados? É importante não perder esses fundamentos. Mas quando estes fundamentos são quebrados, o que é que pode fazer o justo? Bem, a reação, temos no versículo 1, diz-nos assim: no Senhor me refugio, como dizeis, pois à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. O conselho humano e até racional é o quê? O que é que nós podemos fazer quando os fundamentos estão destruídos? Qual é o conselho? Quando isto está tudo um caos, qual é o conselho? Qual é o conselho que o salmista ouviu? Qual é o conselho que o salmista ouviu dos conselheiros dele? Foge. Sai daí. A prudência carnal, meus amados irmãos, propõe-nos uma autopreservação a qualquer custo. Mas é impressionante a resposta de Davi. Davi diz: no Senhor me refugio. Meus amados, as Escrituras contrapõem sempre as estratégias humanas. Elas contrapõem, elas levam-nos a nós confiarmos em Deus. Quando os fundamentos, quando os alicerces estão destruídos, estão quebrados, o que é que nós podemos fazer? Carnalmente falando e razoavelmente, racionalmente, com a razão falando, o melhor é sair, é afastarmos, é fugirmos. Mas o que as Escrituras nos levam a fazer é quê? Confiar no Senhor. Salmo 20. Versículo 7. Não sei se tens hábito de sublinhar a tua Bíblia. Tenho a minha toda sublinhada, não quer dizer que seja pronto, mas é um hábito meu. De vez em quando eu tento mudar de Bíblia, mas depois lá vou eu buscar esta. Salmo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 46, o salmo que lemos há poucos dias. Diz-nos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua ira, e na sua fúria, os montes se estremeçam. O Senhor continua a ser o nosso refúgio. Isaías, capítulo 30,
Mais um versículo que é importante, se calhar, sublinhares, ou se não, pedires ao Senhor para que Ele grave no teu coração e tu não esqueças. Isaías 30, versículo 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eles por acaso não quiseram, tu queres. Em vos converterdes e sossegardes, em confiardes, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Martin Lloyd-Jones diz que a fé não ignora os factos, interpreta-os à luz do trono. Isso é o que a fé faz. A fé não ignora o problema. A fé não ignora a realidade. A fé não é nós não vermos as coisas como elas estão. Não é vermos os fundamentos destruídos. Não. A fé vê isso. A fé vê a realidade. Mas faz-nos olhar através de quem? Do trono de Deus. E isso muda completamente. Salmo 77. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amém? Amém? Eu gosto disto. Vocês não? Meus amados, as provas, a prova, quando passamos pela provação, a prova não destrói o justo. Não destrói o justo. Molda-o, lapida-o, purifica-o. A prova nunca destrói o justo. Tiago diz-nos isto, não quero ir outra vez aos mesmos versículos que nós lemos, acho que foi no domingo, não é? Primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Percebes o que é que isso faz? Amém? Amém. Quem se lembra daquele corinho que diz: o nome do Senhor é uma forte torre? Lembram-se disso? Os justos correm para ela e serão salvos. Não conhecem? Não te lembras desse corinho? Ei, sou eu sou mesmo velho. A fuga até pode ser geográfica, meus amados irmãos, mas o refúgio é sempre teológico, é sempre em Deus. Até podemos mudar de sítio, mas o refúgio é sempre em Deus. Vamos ver a visão que nos sustém, que nos sustenta. O trono e o templo de Deus, no versículo 4. O salmista diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. O contraste é incrível. Os fundamentos da terra vacilam. O trono é imutável. Amém, meus amados?
Vamos a mais um salmo, Salmo 93. Hoje até pensava que não tinha relógio, não volto, ele está deste lado. Estava todo contente. 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. O templo aponta para a presença santa. Lembram-se quando Isaías vê, em Isaías 6, presença santa, mas também julgadora de Deus. Isaías 6. Vamos ler. Às vezes citamos sempre porque achamos que todos sabemos bem. Isaías 6, de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Louvado seja Deus. Com a sua boca tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. O trono marca a soberania universal do nosso Deus. Salmo 103. Versículo 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor vê e Ele prova. Versículo 4. O Senhor está do 4 do Salmo 11, que nós estamos a estudar. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Nada escapa aos olhos do Senhor. E esse é um descanso para o justo. A justiça divina tem um duplo destino. Ele prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma aborrece. Versículos 5 a 7. Há uma diferença entre o justo e o ímpio na estrutura deste salmo e de outros. Sobre os ímpios cairá o juízo, simbolizado pelo fogo, pelo enxofre, fazendo-nos lembrar de Sodoma, de Gomorra. Ao justo é prometida ver a face do Senhor. Os retos lhe contemplarão a face. É a antecipação. Aqui já do Novo Testamento. Mateus 5:8 diz que os puros de coração verão a Deus. 1 João 3. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. Isto é a promessa para o justo. Louvado seja Deus. Ficas feliz ou não? Apocalipse 22, final mesmo das Escrituras. Apocalipse 22, versículo 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Meus amados, Deus vê tudo e Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele ama a justiça. Ele ama o reflexo do seu caráter. Não pode ser um Deus justo que não ama a justiça. O juízo de Deus não é um capricho. É uma expressão da sua santidade. Os irmãos entendem? Amém, meus amados? O Salmo 11 articula aqui em três eixos, vamos dizer assim: a soberania inabalável de Deus, a realidade e o colapso humano. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Daniel 4. Versículo 35. Olha o testemunho de Nabucodonosor. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhes possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus é mesmo soberano, meus amados. Enquanto que o ser humano... Romanos, capítulo 3, olha o que Paulo vai escrever. Versículos 9 a 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o colapso onde o homem caiu.
quando os fundamentos estão destruídos, quando tudo está um caos, o que é que pode fazer o justo? O justo pode confiar em Deus. Em tempos de inversão de valores, a igreja é chamada a ser sóbria, a ser santa, é chamada à esperança. Cristo é o justo, é o fundamento e é o Rei. Toda a Escritura aponta para Cristo. Lucas 24, 27. Jesus, quando encontra aqueles discípulos a caminho de Emaús, ele diz no versículo 27, e começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tudo aponta para Cristo. Lucas 24, 27. Ele é o justo perfeito. Atos 3,14. Quando Pedro está a discursar no templo, ele vai dizer: vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. 1 de Pedro 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Este é o justo que permaneceu firme quando os fundamentos colapsaram completamente. Ele não fugiu. Mateus 26, 53 e 54. O que é que pode fazer o justo? Ele é o justo. E vamos ver o que o justo fez. Mateus 23, 26, 53 e 54. Olha o que Jesus vai responder. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Qual era o conselho para Davi? Foge. O que é que Jesus diz? Eu podia fugir. Eu podia não passar. Eu podia não enfrentar. Eu podia... Não é? Jesus fugiu? Não fugiu. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Eu podia fugir, mas as Escrituras não se cumpririam. Conseguimos perceber isso, irmãos? Antes, pelo contrário, ele se ofereceu em obediência. Foi ou não foi? É isso que o apóstolo Paulo nos relata na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Talvez do 5 em diante, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou como é que o justo faz? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Na cruz, a verdade, meus amados, foi vindicada. A justiça foi satisfeita. A reconciliação foi efetuada. Olha se ele fugisse. E lembram-se, ele foi aconselhado, como Davi, por um amigo, a fugir ou não foi? Ele não teve um amigo que lhe disse: tu não irás à cruz, tu não vais à cruz. Quem foi? Pedro, não é? Pedro disse: não, tu não vais.
tu não vais à cruz. Meus amados, nós temos hoje muitos amigos evangélicos que nos dizem para nós não irmos à cruz. Ou não temos? Temos. Temos, irmãos. Temos. Nós hoje temos muita gente que fala de cruz, mas que nunca se ajoelhou aos pés da cruz. Temos muita gente que prega sobre a cruz, mas a cruz não passa de um ornamento, para embelezar alguma coisa, ou ao peito, ou numa parede. Não é? Temos gente sentada nas igrejas evangélicas, meus amados, que não percebe que a cruz é para nos matar. Que a vida é uma vida ressurreta. Se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Temos muita gente sentada nas cadeirinhas que ainda não morreu, meus amados irmãos. Que ainda não morreu. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o único fundamento já posto. Ele é o ressuscitado e eternizado, Ele está no trono. Ele é o verdadeiro templo. Vemos isso lá em João, capítulo 2, versículo 19 a 21. Não vamos ler, mas vocês podem, quem está a anotar, pode. No qual Deus habita com o seu povo. Ele habita na sua igreja. Qual é as aplicações que nós podemos, como cristãos e crentes reformados, nós podemos apreender daqui? A primeira coisa que nós podemos apreender é que quando os fundamentos são destruídos, são abalados, nós precisamos ter uma resistência confessional. Nós precisamos reafirmar, como eu vos tenho ensinado, as doutrinas da graça, a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de Cristo e mais isto. Só Cristo chega. A autoridade das Escrituras. Claro que não preciso dar-vos novamente, mas vou só lembrar 2 Timóteo 3, 16 e 17, não é? As Escrituras corrigir, exortar, não é? Eles são capazes de aperfeiçoar todo o homem e habilitá-lo para toda a boa obra. Judas 3, não é? Diz que precisamos, não é, de lutar pela fé, não é? Pela nossa fé conjunta, pela fé confessional. Precisamos ter o fundamento da santidade e da coragem, recusar-nos da fuga espiritual, vivermos sob o senhorio de Cristo. Lembram-se o que é que nós começámos a cantar hoje?
Ainda se lembram? Reina em mim. É uma grande ousadia cantar isso. Nós somos muito bons a dizer aos outros: tens que obedecer, deixa que, não é? Mas reina em mim. É uma grande ousadia. Não esqueçam, meus amados irmãos, nós não cantamos só, Deus ouve o que nós cantamos. Deus não se lembra só, reina em mim, quando estás aqui a cantar. Amanhã, quando tu puseres os pés no chão, Ele lembra-se do que tu cantaste hoje à noite. Viver sobre o senhorio de Cristo, vivermos em pureza e em verdade. Primeira de Pedro 1, 14 a 16, como filhos da obediência. É forte, não é, manos? Obediência, e tu, isso liga ou não? Quando alguém pensa em obediência e pensa em ti, isso é ligado? É que nós somos filhos da obediência. A obediência é para filhos. Quem não é filho não obedece. A obediência é só para filhos. E quem olha para nós deve confundir-nos com a obediência. Uau. Deixa eu ver ali a Madalena. Madalena e obediência, a gente liga uma coisa à outra. Confunde-se. Amém, meus amados? Nós somos filhos da obediência. Amém? Amém, meus amados? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou. É isso. Quão bonito é ver uma igreja obediente. Isso traz uma beleza incrível, meus amados, à igreja. Amém? É um brilho, vocês entendem? É uma luz, é algo incrível. Amém? Amém, meus amados? Que Deus nos ajude. Quando nós olhamos para Cristo e obediência, há alguma diferença ou não? A gente não consegue. Está lá. Vamos fazer o quê? Cristo e obediência é isso. E quando os outros olham, quando tu olhas para mim, vês isso? Amém, meus amados? A Escritura é simples, não é? Tão simples que qualquer um de nós pode entender. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando os fundamentos estão quebrados, quando a obediência hoje em dia é uma coisa, ninguém obedece a ninguém. Nós somos chamados a isso, a não abandonarmos esses fundamentos.
Outro fundamento que nós precisamos aplicar, e acho que o Senhor nos tem ajudado a isso, a nossa adoração ser uma adoração teocêntrica, uma adoração a Deus. Adorar a Deus pelo seu trono, pela sua justiça, não por causa das circunstâncias. Consegues perceber a diferença? Amém? Não importa as circunstâncias que estás a viver, adoras porque Ele é um Deus que está no trono e o seu trono é inabalável. Amém? Amém, meus amados? Pela sua justiça, porque Ele é um Deus justo e tu adora-lo por isso. Não pelas circunstâncias. Não é porque Ele te deu vitória aqui, ou fez-te a vontade acolá, e então tu vens e fazes um culto todo animado. Não, adora-lo porque Ele é. Amém? Pela esperança que nós temos. Nós sabemos, meus amados irmãos, nós sabemos que a justiça final será certa, não vai falhar. O rei irá julgar com equidade. Mantermos o fundamento da relação, buscar justiça nos nossos relacionamentos, nas vocações, refletir o caráter de Deus, um Deus que ama a justiça. Malaquias 6, 8. Bem, Malaquias 6, 8 é qualquer coisa que não existe. Peço desculpa, não é Malaquias, eu enganei-me. Miqueias. Um versículo bastante conhecido. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Mantermos estes fundamentos na nossa vida. Quando os fundamentos são quebrados, o que é que pode fazer o justo? É isso. Quando os fundamentos da terra são quebrados, irmãos, o justo levanta os olhos e vê o trono. E como nós temos falado, o trono não está vazio, está ocupado, o Senhor está no trono. O trono de Deus não é um trono instável, é um trono estável, inabalável. A resposta bíblica para quando os fundamentos se abalam, acho que tu já percebeste, não percebeste? Não é a fuga, não é fugir, não é fugir, não é fugir. Quando tu percebes na tua casa, na tua família, no teu país, quando está tudo abalado, a situação não é fugir, não é a fuga, é a fé. Não é o desespero, mas é tu conseguires disciplinar o teu olhar. Percebes? Olha através do trono. Porque Deus governa soberanamente. Não é a autossuficiência. Não é tu seres muito forte, muito capaz, muito suficiente. É tu te refugiares em Deus. Esconderes-te na cruz, estares em Cristo. Aos que vacilam, a Escritura chama, edifiquem sobre a rocha, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Ouve e pratica, ouve e obedece,
Isso é um bom fundamento. Abraça, agarra-te ao único fundamento que existe, que é Cristo. 1 Coríntios 3:11. E aguarda com esperança, porque os retos lhe contemplarão a face. Não é o que o Salmo diz? Cristo é o fundamento inabalável, o templo verdadeiro, o Rei justo e o juiz fiel. A Ele, meus queridos, seja a glória, a honra, na Igreja e pelos séculos dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conseguimos, numa hora e 11 minutos, meditar um pouco no Salmo 11. Louvado seja o nome dele. Amém, meus amados.